O que aconteceu nesse Brasil aí nos últimos 4 anos? O que está acontecendo? O que você está vendo? Tanto nesses e para frente, o que a gente pode esperar, general? Eu acho que é fundamental nós fazermos uma autocrítica, olhar para trás para ver, responder. Onde foi que nós erramos? Né? Como foi que nós chegamos a esse ponto? Isso é muito importante porque nós aprendemos, a maturidade política se dá por ensaio e erro. Você vai lá, elege um, elege outro, e tem que olhar para trás e ver se aquilo rendeu ou não. Tem que aprender. E nós aprendemos. O homem, o ser humano, aprende muito mais com seus erros do que com os seus acertos. Porque o erro dói e o acerto, às vezes, acontece sem você nem se dar conta de que acertou. Mas o erro sempre dói. Então, nós temos que olhar para trás e enxergar onde foi que nós erramos nesse período de 4 anos. As expectativas que nós tínhamos em 2018, com que força nós entramos nesse jogo e de que maneira que nós administramos esse poder que nós tínhamos quando entramos aí. Estou falando nós como um todo, a direita liberal, conservadora, que teve essa oportunidade e, nesse momento, estamos lutando para ver se ainda conseguimos permanecer no poder. Mas, de qualquer maneira, nós não chegamos em boas condições ao final dessa jornada, ao final dessa luta toda. Combatemos o bom combate, mas temos que olhar para trás para ver em que condições nós chegamos. Nós não chegamos bem. E nós não chegamos bem por uma série de razões. E, para mim, a principal razão foi que nós não conseguimos fazer a política que tinha que ser feita. A impressão que nós tivemos é que, bom, nós ganhamos a eleição, agora é só uma questão de vamos explorar esse êxito. As coisas não acontecem assim. Nós temos que ver que a aplicação das Sun Tzu, qualquer empresário hoje lê Sun Tzu. Você vai fazer administração pública e tal, ou lidar com a massa, lidar com a opinião pública. Você tem que pensar nisso, pensar em Maquiavel, pensar no Sun Tzu. E nós temos que ver, tínhamos que fazer a matemática do jogo, que no meu entendimento, eu falei isso várias vezes, pouca gente levou a sério, infelizmente, porque nós tínhamos que ver, a matemática era 57 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro, 47 no Haddad e 42,5 não quiseram nenhum nem outro. Se você for fazer essa matemática, você vê que quase 40%, não chegou a 40%, votou em Bolsonaro em 2018. Então, um pouco mais de 60% não queria Bolsonaro. Nesses 60%, nós tínhamos 42,5 milhões de brasileiros que não queriam nenhum e nem outro. Ali é que tinha que ser o foco. E esse era um objetivo que tinha que ser conquistado. Era um objetivo fundamental para que nós permanecêssemos no poder por 8 anos, e não apenas por 4. E tínhamos que permanecer no poder por 8 anos com o Bolsonaro ou com um substituto para o Bolsonaro, e ainda com perspectiva de permanecer mais 4 e mais 4 e assim por diante, né? Como é o planejamento, foi o planejamento do PT de ficar 20 anos no poder. Com 20 anos, há uma mudança fundamental. Seria muito difícil, depois de 20 anos, tirá-los do poder. Ia ser muito mais difícil. Não significa que era impossível, porque sempre é possível, raciocinando com a incompetência nata dessa esquerda tupiniquim brasileira, que no final das contas prega uma coisa e faz outra. No final está muito mais interessada na corrupção, no quanto que eu vou ganhar com isso, do que efetivamente tirar o país da situação em que está, para colocar muita demagogia, muito populismo e pouca atividade real. Você quebraram o Brasil uma vez e vão quebrar novamente. Nós estamos vendo aí que as propostas são as mesmas. A volta, como disse o Etchegói, o futuro do pretérito, né? O futuro no pretérito. Você está trazendo o passado de volta para o Brasil.
Então, isso é muito ruim. Mas nós podíamos e tínhamos obrigação de mudar isso. E nós estamos chegando nessa situação. Então, nós erramos. Nós erramos. E erramos principalmente na política. Nós acertamos. A equipe de governo do presidente Bolsonaro, para mim, é a melhor equipe que o Brasil teve desde o fim do regime militar. A melhor equipe de governo. No entanto, e essa equipe fez milagre, no meu entendimento, porque, como nós estamos conversando aqui agora, em plena crise da Covid, a economia do Brasil não sofreu tantas consequências da Covid como era de se esperar, porque a equipe era muito boa, principalmente a equipe na economia. Então, e a própria equipe da economia nos deu um exemplo de como que tinha que ser a política, porque o nosso ministro, o Paulo Guedes, e o Adolfo Saxida foram para dentro do Congresso fazer pequenas conquistas. Foram fazendo pequenas conquistas que, no final, redundou em grandes coisas. Eles foram lá para dentro para negociar. Negociar com altivez, não foi negociar no toma cá, dá lá, não é isso. Toma lá, dá cá, não tem nada disso. Foram lá negociar com a realidade e conquistaram posições muito importantes. Graças a isso, eu tenho muito orgulho de ser amigo do Adolfo Saxida. É um jovem que vai ter um protagonismo no futuro do Brasil muito grande. Então, um cara novo, inteligente, culto e patriota. Pensa no Brasil. Pensa no Brasil. Então, gente como ele estava no governo. Né? Agora, o nosso governador, Tarcísio, pessoa, um homem fora do comum, a cultura, o conhecimento que ele tem. Então, era uma equipe muito boa. No entanto, a política, nós conseguimos, quer dizer, por desencontros, por falta de planejamento, por falta de liderança, por falta de união interna. Quem é que une uma equipe? É um líder. Faltou liderança, faltou cuidado nesse aspecto. E você viu que, em pouco tempo, nós tínhamos a base, que era uma base forte, grande, né? E podia ter conquistado mais adesões. O amigo de hoje pode ser o adversário de amanhã. Né? Nós não podemos achar que tem inimigos nisso aí. Não. Você tem pessoas que hoje estão com você por determinado assunto e outros são contra. Então você tem isso. Mas tem outros que eram contra nesse e serão a favor no próximo. Tem que conhecer todo mundo e saber manobrar com isso. Eu acho que a base do presidente não soube trabalhar com isso. Não teve liderança, não teve diálogo interno. A primeira coisa que houve foi uma briga interna de rachou, e quem estava, o pior de tudo, quem saiu, não simplesmente saiu e virou oposição. Entendeu? Fortaleceu o outro lado. Fortaleceu o adversário. E, no final, o presidente teve que, não é para recompor, salvar o mandato, teve que recorrer aos mercenários do Centrão. E nós estamos vendo que eles são mercenários. Estamos vendo agora. O PT está comprando esse Centrão. Está oferecendo para o Centrão. Aqueles que eram aliados já estão fazendo bons negócios. Mas eles já eram, usando as suas palavras, mercenários e comprados pelo PT, porque já estavam no governo do PT também, né? Em 2016 para trás. Eles sempre estiveram no governo. Sempre estiveram. Camaleões. Né? Eu podia chamar de camaleão, mas o camaleão não merece ser comparado com eles, porque eles são muito mais mercenário. Mercenário, ele trabalha por dinheiro, trabalha por preço. Quem pagar mais, leva. Você não, promete uma pessoa, mas o outro ofereceu mais. Olha, eu estou mudando de posição.